Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo e no capítulo de número 12, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 12. Eu quero começar a ler a partir do versículo 21. Todos acharam? Êxodo 12, a partir do versículo 21, está escrito assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai na verga da ponta e em ambas as ombreiras, da ponte, E em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Esta é uma palavra viva, fiel e verdadeira. E que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. Senhor, coloca as Tuas palavras na minha boca, enquanto o Teu Espírito Santo se move e opera e age conforme a Tua vontade e o Teu querer. Senhor, e que nenhum impedimento, que nenhum embaraço haja no meio do Teu povo, que não haja nenhuma distração, nenhuma dispersão, mas que todos fiquem com seu pensamento e o seu coração ligados ao trono da Tua graça. Enquanto o Senhor fala conosco através da Tua palavra, neste momento nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto nos fala sobre a Páscoa, e a Páscoa é algo muito importante para nós, porque na Páscoa o Senhor libertou aos filhos de Israel do Egito e o Senhor Jesus Cristo foi sacrificado na Páscoa. Não foi por coincidência, foi um propósito de Deus. Deus estabeleceu o seu propósito. Deus tirou um povo do Egito e conduziu aquele povo até a terra da promessa. Deus nos tirou do império das trevas e está nos conduzindo para a nossa Canaã celestial. Amém? E uma das coisas que o Senhor coloca ali para os filhos de Israel é exatamente esta instrução. O Senhor chamou a Moisés e a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei para vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. E a palavra de Deus nos declara que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. E o Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, é a nossa Páscoa. É o sacrifício que foi feito pelas nossas vidas. A palavra de Deus nos mostra que eles deveriam escolher naquela época, porque aquele cordeiro estava apontando para o cordeiro perfeito. Aquele sacrifício estava apontando para o sacrifício perfeito. E aquele sacrifício iria ter alguns benefícios para os filhos de Israel. Assim como o sacrifício do Senhor Jesus Cristo traz para nós, não somente alguns, mas eu creio que todos os benefícios que nós precisamos.
É tanta coisa que a gente muitas vezes não compreende, não entende tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para nós e trouxe para nós através do seu sacrifício na cruz do Calvário. A instrução era para que o cordeiro fosse sacrificado, no versículo 21. E no versículo 22, a instrução continua. Eles tinham que pegar um molho de sopo, como um pincel. Naquela época não tinha pincel fabricado, então eles faziam lá com os ramos que tinham. O isopo era uma árvore própria para isso, uma folhagem, não sei, era um arbusto ali que era próprio para isso. E eles tinham que molhar no sangue daquele cordeiro que foi retirado. Os irmãos lembram que não podemos comer carne com sangue, o sangue tem que ser tirado da carne. Porque Deus fala que a vida de toda a carne está no sangue. Então o cristão, o judeu, o crente em Jesus não pode comer sangue. Não pode comer carne sufocada, não pode comer nada que tenha sangue na receita. Então aquele sangue foi escorrido, foi colocado numa bacia. E daquela bacia eles pegaram aquele sopo e passaram na verga da porta, que é aquela trave de cima da porta. E ambas as ombreiras nas suas laterais. Hoje a gente fala batente da porta. Foi passado do lado de fora. Aquele sangue foi colocado como sinal bem visível. Quem passasse na frente de qualquer porta e tivesse marcada com sangue poderia ver, era algo visível. Não era para ser colocado do lado de dentro, mas era para ser colocado do lado de fora. E o sangue, ele tinha uma função específica. Deus está falando aqui, aleluia, verso 23, o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir, aleluia. O que isso traz para nós? Quando o Senhor me deu esse texto, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, o Senhor foi falando tudo em referência ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o Cordeiro, o nosso Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Nós hoje não precisamos sacrificar um Cordeiro na Páscoa, porque o Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado na Páscoa, e o sacrifício dele foi suficiente, de uma vez por todas, para cumprir todas as justas exigências de Deus. Hoje você não precisa pegar o sangue e passar lá na porta da tua casa, mas você tem que passar o sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida. O sangue do Senhor Jesus Cristo tem que estar na nossa vida, e tem que estar de uma maneira visível, não pode estar escondido. Você não pode ser um crente que ninguém saiba que você é crente. O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele está na tua vida para ser algo notório. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é de Jesus, porque tem uma marca em você. Aleluia! Essa é a função do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo está na tua vida para não deixar entrar na tua vida nada que destrua, nada que contamine. Olha ali o que diz no versículo 23. Quando o Senhor vir ali o sangue, passará aquela porta e não deixará que o destruidor entre nas vossas casas para vos ferir. Irmão, você tem como servo de Deus, como servo do Senhor Jesus Cristo, todas as coisas que vão entrar na tua vida, todas as coisas para chegar na tua vida, tem que passar pelo sangue de Jesus. Tudo aquilo que não passar pelo sangue de Jesus vai destruir a tua vida. Vai entrar e vai te causar um prejuízo, vai entrar e vai te causar algum mal, mas aonde tiver o sangue de Jesus Cristo, aquilo que passar pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, Deus não vai permitir nada que venha para te destruir, nada que venha para te fazer mal. Por isso o crente, ele não pode viver como vive a pessoa do mundo. Deus fez uma separação ali. Nas casas dos filhos de Israel, sangue. Nas casas dos egípcios, não tinham sangue. Deus nos fala exatamente que a nossa vida, hoje em dia, as pessoas querem viver como servo de Deus, como quem vive no mundo. As pessoas querem fazer o que o mundo faz. As pessoas querem viver da maneira que o mundo vive. Não dá. O Senhor nos chamou para viver diferente. O Senhor nos chamou para viver sob o sangue de Jesus Cristo. E a nossa vida tem que estar sob o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que não estiver sob o sangue do Senhor Jesus Cristo vai nos ferir. Vai trazer mal, vai trazer destruição para a nossa vida.
Por isso a função do sangue ela é tão importante, aleluia. Não podemos, irmãos, deixar que a proteção do sangue, aleluia, seja negligenciada na nossa vida. Olha o que está escrito aqui no finalzinho do 23 e do verso 24. Olha, o Senhor passará aquela porta. Não, vamos ler inteiro o 23, né? Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos. Até quando? Para sempre. Nós nunca podemos sair da proteção do sangue de Jesus. Não é só foi naquela época. Hoje em dia as pessoas estão assim, não, isso aí foi para aquela época. Hoje para nós não, olha, todos esses mandamentos aí estão ultrapassados. Esses mandamentos aí estão arcaicos. A gente não precisa, não, a gente tem que adaptar. A gente tem que mudar as coisas para os nossos dias. Não, irmão, Deus fala aqui claramente para os filhos de Israel, olha, isso é algo que você tem que guardar por estatuto, por lei. Você não pode negligenciar. Você pode negligenciar a lei? Você não pode negligenciar a lei. Se você negligenciar a lei, você vai estar se prejudicando. Não é verdade? Você está sujeito a uma pena, a uma punição. Guarda isso por estatuto, para vós e para vossos filhos, para sempre. É todo dia. E é continuamente, vale hoje para nossos dias. Tudo que todos aqueles que estiver guardado pelo sangue, o destruidor não toca, o destruidor não chega. É o sangue que vai fazer a diferença entre a nossa vida e a vida do mundo. É o sangue que vai mostrar aonde a mão de Deus vai estar para proteger. É o sangue que vai fazer com que o destruidor se desvie. Nós temos que estar cobertos pelo sangue de Jesus. Nós temos que estar debaixo do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem que ser colocado para os nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos agora, é época de festa junina. Muitos crentes estão lá vestindo seu filhinho lá de caipirinha e mandando para a festa junina. Você está ensinando o seu filho a ficar debaixo do sangue? Ah, mas é uma festa. Mas qual é o sentido da festa? Vai ver. Festas pagãs, festas dedicadas a ídolos, é de idolatria. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos participar da mesa da idolatria e da mesa do Senhor. Nós temos que nos guardar. Nós temos que ser santos. Olha Daniel na Babilônia. Daniel comeu do manjar que tinha lá na mesa do rei? Não, por quê? Porque aquele manjar era oferecido aos ídolos da Babilônia. Daniel falou, eu não vou comer isso, eu não vou me contaminar com isso. Então a gente tem que entender, meu irmão amado, que a nossa vida é diferente. Aquele dos filhos de Israel que quis viver como egípcio, pereceu. Hoje é a mesma coisa, aquele que não quiser viver como cristão, aquele que não quiser viver como santo, como separado, ele vai se destruir. Deus não obriga ninguém, Deus deu uma instrução. Deus deu uma instrução para os filhos de Israel, e aquele que temia o Senhor, aquele que acreditava no Senhor, foi e fez. Hoje é a mesma coisa, o Senhor fala conosco através da sua palavra, o Senhor nos orienta, o Senhor nos exorta, o pastor está aqui para ensinar, para orientar e para exortar, mas se você não quiser obedecer, se você não quiser fazer, tudo bem, mas você vai sofrer as consequências da tua desobediência, da tua rebelião. Nós temos que ter isso, irmãos, bem claro na nossa vida. Você está entendendo? O destruidor não entrou na casa de quem? De quem estava como um egípcio ou de quem estava como um israelita? A morte entrou na casa de quem estava vivendo como egípcio ou na casa de quem estava debaixo do sangue? A destruição entrou na casa daquele que estava vivendo como egípcio ou na casa daquele que estava coberto pelo sangue? Nós temos que andar cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje muitas pessoas estão sofrendo, hoje muitas pessoas estão com a sua vida arrebentadas, porque não estão vivendo debaixo do sangue. Estão vivendo como egípcios, estão
tendo o padrão do Egito e querem os benefícios daquele que está coberto pelo sangue. Não. Você tem que andar na cobertura do sangue. Para andar na cobertura do sangue, Deus deu instruções. Quando você quer andar na cobertura do sangue, você anda na obediência da palavra. Você anda na submissão da palavra. Você faz aquilo que Deus manda fazer. Você não faz aquilo que Deus diz que não é para fazer. Aí você está andando debaixo do sangue. Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Que tem uma instrução, que tem uma coisa que você tem que fazer, e tem coisas que você não pode fazer, que tem coisas que você tem que seguir, e tem coisas que você tem que deixar de lado, para você andar coberto pelo sangue. Porque hoje em dia as pessoas não querem compromisso com nada, mas querem a proteção do sangue. Não querem fazer nada daquilo que Deus manda fazer, mas querem a cobertura do sangue sobre a sua vida. Acha que é um passe de mágica. O sangue de Jesus Cristo, amém? É poderoso, tem poder sim, mas tem poder na vida daquele que segue a instrução da palavra de Deus. Porque senão no Salmo 50, Deus fala bem claro, que tem o ímpio que tomar a minha palavra nos seus lábios. Quando vês o ladrão, consente com ele. Quando vê os adúlteros, tem a sua parte com ele. Quer dizer, faz tudo errado. E depois acha que é só falar, o sangue de Jesus tem poder, como num passe de mágica, que tudo vai estar resolvido na vida. Não vai estar resolvido. Tem que ter um compromisso com Deus, tem que seguir as orientações do Senhor, tem que obedecer a ordem do Senhor, tem que fazer aquilo que a palavra de Deus manda fazer, tem que entrar, amém, e ficar guardado. Os filhos de Israel não podiam, passa o sangue e depois vai curtir a sua vida, vai curtir a noite. Não, passa o sangue e fica lá, não sai de lá, guarda a sua vida. Passa o sangue do Senhor Jesus na tua vida, segue a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus e fica ali, na obediência. Porque se você ficar na obediência, você está guardado. Fica na submissão da palavra, porque se você ficar na submissão da palavra, você está guardado. A ordem de Deus é fica lá dentro, não sai. Não sai por curiosidade. Quantos crentes e filhos de crente, curiosidade, eu vou lá ver como é que é. É tudo que o destruidor está esperando para pegar você. Está esperando a tua curiosidade. Se você vai lá ver como é que é, destruidor pega. Pastor, você está pondo medo? Não é, irmão, é o que a palavra de Deus está mostrando. Deus falou, fica lá dentro, passa o sangue, segue a orientação, segue a minha palavra e fica lá dentro, não abre a porta. Fica lá guardado, não tenha curiosidade para o mal, tenha curiosidade para o bem, aleluia. Se tiver que ter uma curiosidade na tua vida, queira ter curiosidade para as coisas de Deus. Queira desejar as coisas de Deus. Guarda isso sempre. Verso 25, o Senhor nos fala, e acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Quer dizer, Deus está fazendo, olha, faça isso sempre. Não é uma vez ou outra, é sempre. Vocês vão sair daqui, vocês vão caminhar pelo deserto, vocês vão entrar na terra, vocês vão viver na terra. Faça isso sempre. Depois lá no verso 26 e 27, o Senhor fala, olha, então direis, os vossos filhos vão perguntar, e vocês vão fazer o quê? Instruir, ensinar, ensina aos teus filhos. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Meu irmão, ensina aos teus filhos. Tem uma diferença, meu filho. Nós somos de Jesus, nós não somos do mundo. Eu fui criado assim, irmão. Minha mãe era bem radical. Chegava essas épocas, pouquinho antes das festas juninas, na minha época, os professores davam rifa para vender, para juntar dinheiro para fazer a festa. E dava, era prenda, né, que chamava. A gente ia pedir prenda, juntar prenda para a festa. Minha mãe falava, não. Se alguém vier te dar rifa, fala, não, eu sou crente. Se o professor vier falar, você vai pedir prenda, você vai falar, não, eu sou crente. Se o professor vier na tua sala, vamos ensaiar a quadrilha, você vai falar, não vou participar porque eu sou crente. Você não vai vir na festa junina, eu não vou vir na festa junina porque eu sou crente. Mas nem ir lá, só para ficar lá, não vai dançar, mas vai lá, só para você ver, só para você comer os lanches. Não, você não vai participar.
porque nós somos de Jesus. E a minha mãe ensinava tudo. Eu cresci assim, irmão. Cresci assim. Quantas vezes? Você não vai participar, os amiguinhos? Não. Por quê? Porque eu sou crente. Mas... ou virava motivo de piada, chacota. E todo mundo, vamos lá. A sala inteira vai sair para dançar quadrilha. Tinha professora que ficava com raiva, porque ficava só eu na sala. Ah, você não vai? Então está aqui, está o livro aqui, vai copiar. Fica copiando essas 10 páginas aqui. Eu não lembro quanto que era, mas não era pouca coisa não. Vai copiar aqui, castigo. Você não vai participar? Castigo. Todo mundo lá, musiquinha, todo mundo rindo, lá, eu lá. Minha mãe ensinou, fica dentro de casa, guardado no sangue, não participa. Irmão, instrui teu filho. A vida do crente é diferente. Hoje, muita gente tem medo de ensinar o seu filho que é diferente. Não, deixa ele lá participar, que ele não entende. Como é que ele vai entender se você não ensinar? Ele só vai entender aquilo que você ensinar. Se você se acovardar e não ensinar, ele vai aprender o quê? Que ele pode tudo. Ele pode tudo. Se você nunca vai dizer, olha, não, ele vai crescer achando que ele pode tudo. Eu vou na igreja, vou na festa do mundo. Vou na igreja, vou nas coisas do mundo. Por quê? Meu pai me criou assim. O pai deixou eu fazer o que eu queria. Eu vou obedecer? Para que obedecer? Não, não aprendi a obedecer, não. Eu aprendi que eu faço o que eu quero. Eu aprendi que eu posso ir lá sim. Eu posso me misturar sim. A Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Eu fiquei um tempo da minha vida afastado dos caminhos do Senhor, mas o temor do Senhor nunca saiu da minha mente e do meu coração. Nunca. Porque todas as vezes que o diabo oferecia alguma coisa, a palavra de Deus martelava na minha mente. Falava, não quero não. Não faço não, não participo não. Errei, pequei, muitas coisas. Mas muitas coisas eu não fiz por causa do temor do Senhor. Então você tem que instruir aos seus filhos, ensina aos seus filhos. Então grava isso, verso 24, 25, 26 e 27. 24 vai falar sobre guardar isso para sempre. Verso 25 vai falar sobre fazer isso sempre. Verso 26 e 27 vai falar, ensina aos teus filhos a ser diferente, a andar dentro do sangue, a ficar dentro do sangue, a ficar na cobertura do sangue, a andar guardado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ensina, instrui. Aqui Deus vai falar para Moisés, inculca a teus filhos. O que é inculcar? Fica repetindo, fica martelando na cabeça dele. Isso é inculcar. Repete todas as vezes. Ah, eu vou. Não, não vai. Pode, se for adulto, não tem problema. Pode até ir. Eu e meus irmãos, mesmo adulto, minha mãe nunca deixou de falar. Nunca. Eu me lembro até um dia que o meu irmão Sérgio ficou meio rebelde e falou, não, eu faço o que eu quero, eu sou adulto, a senhora me instruiu, mas essa é a minha escolha, eu decidi, eu vou arcar com as consequências das minhas decisões. Ela falou, você está preparado para arcar com as consequências? Sim, estou preparado. Ela falou, então vem cá, vou riscar um fósforo aqui, você põe a sua mão aqui. Se você aguentar ficar aqui com a chama de um fósforo só na sua mão, então você vai estar preparado para o inferno. Que é isso que você está falando. Você vai arcar com as consequências dos seus erros. Então vem cá, vou acender um fósforo aqui. Coloca a tua mão aqui, Vamos ver se você aguenta a chama de um fósforo. Porque lá no inferno vai ser chama por todo o corpo. Não vai ser só na mão, não. Põe tua mão aqui. Ele assustou, chocou. Mas foi para o bem. Então a gente não pode brincar com aquilo que a gente sabe que é verdade, irmão. A gente não pode negligenciar aquilo que a gente sabe que é verdade. Ensina, inculca, instrui, fala. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, repreenda, exorta, redargua. Quer dizer, não deixa de falar, não deixa de exortar, não deixa de mostrar, irmãos. Nós estamos numa geração que hoje qualquer coisinha machuca, não pode ser assim, irmão. Você tem que ser corrigido. A palavra de Deus diz, e aquele que está sem correção não é filho.
O filho é que está debaixo da correção de Deus. Aí o pastor também está debaixo da correção de Deus. Eu também estou, irmão. E eu quero estar debaixo da correção de Deus. Eu oro, eu falo, Senhor, me corrige todas e quantas vezes for necessário. Porque eu não quero que o meu coração se endureça. Porque eu não quero me entregar ao pecado. Porque eu não quero, meu irmão amado, que a iniquidade faça parte da minha vida. Eu quero me guardar, eu quero estar debaixo da cobertura do sangue. Eu quero ficar guardado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero andar na obediência, na submissão da palavra de Deus. Deus não tem, você aqui precisa obedecer. Você não precisa, não tem isso com Deus. Todo mundo tem que obedecer. O Senhor Jesus Cristo veio e nos deu o exemplo. O que a palavra de Deus fala? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Sabe o que isso significa? Jesus não falou, não, eu sou Deus, eu não preciso me submeter a isso. Jesus não fez isso, não. Não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, assumindo uma forma humana. Deus não poupou ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, aquele que não poupou ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi poupado de passar por nenhuma dificuldade nessa vida. Muitas vezes o diabo coloca um pensamento na nossa mente e no nosso coração. Ninguém sabe o que eu estou sofrendo. Ninguém sabe o que eu estou passando. Isso é uma mentira do diabo. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está sofrendo. A palavra de Deus diz que em tudo o Senhor Jesus Cristo foi tentado. Ele passou por tudo para nos entender. Ele só não pecou. Mas ele foi tentado. Mas ele foi traído. Mas falaram mal dele. Mas os irmãos fizeram de tudo para prejudicar a sua vida. Mas ele passou por todas as coisas. E venceu. É isso que você precisa entender. Nós vamos passar por situações diversas. E ele falou, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, quer dizer, eu passei. E nós vamos passar. Não na nossa força, não na nossa capacidade. Mas nós vamos passar no poder do Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos passar, meu irmão, debaixo da potente mão de Deus. Ele está segurando na nossa mão. Ele nos fortalece quando a gente fica fraco. Ele nos dá força quando a gente está cansado. Ele nos renova, Ele nos sustenta, Ele está conosco. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O anjo do Senhor estava ali para proteger a casa daqueles que estavam cobertos no sangue. O anjo do Senhor estava ali. Deus está dizendo, olha, eu não vou permitir que o destruidor entre. Deus está falando, a minha presença vai estar aí. Onde tiver o sangue, a minha presença está aí. Onde tiver o sangue, o meu Espírito Santo está aí. Onde tiver o sangue, a minha proteção, a minha provisão está aí. Onde tiver o sangue, aleluia, vocês estão guardados, aleluia. E é para fazer o quê? Olha que diz, olha, no final, no 27 e do 28. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, assim como o Senhor lhes ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Adora e obedece, irmão. Adora e obedece. Glorifica o nome do Senhor. Porque nós somos o alvo de uma grande salvação, aleluia. Deus tirou os filhos de Israel do Egito com alta mão, diz a palavra de Deus, uma mão forte, uma mão poderosa. Onde eles estão caminhando no deserto, a palavra de Deus diz que por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, eles vão ficar 40 anos vagando naquele deserto. Mas o que Deus fez foi tão poderoso, porque quando eles vão chegando, aleluia, ali vão se aproximando dos moradores da terra, todos os moradores da terra sabem quem são os filhos de Israel e sabem o que Deus fez no Egito. Todos os moradores da terra começam a tremer de medo, começam a se lembrar, e aí você vai ver esse relato aí, lá quando eles entram ali, aleluia, lá em Jericó, o que Raabe diz para os espias? Nós ouvimos o que o vosso Deus fez ao Egito. Nós ouvimos o que Deus fez e como Deus tirou vocês de lá, como secou o mar diante de vós e vocês passaram em terra seca. O nosso coração se desmaiou diante da vossa presença. É isso, irmãos, aleluia. Quando você está guardado no sangue do Cordeiro, aleluia, o diabo vai olhar para você e ele vai saber que não é você que ele está enfrentando, mas é o teu Deus, aleluia.
É o teu Deus, um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus justo, aleluia. Por isso a palavra de Deus diz, aleluia, que aquele que é de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Por isso a palavra de Deus declara que ele anda como leão ao nosso derredor, bramando como leão é ao derredor, porque ele não pode entrar. Lembra o que Deus falou para Moisés? Não entra na porta, o destruidor não vai entrar na porta que tem o sangue, porque eu não vou deixar, eu não vou permitir. Quando você está na cobertura do sangue, ele pode andar ao derredor, mas ele não entra, ele não toca, aleluia, porque Deus não deixa, porque Deus não permite. Vale a pena andar no sangue de Jesus, vale a pena ficar na cobertura do sangue de Jesus, vale a pena guardar os mandamentos, os preceitos do Senhor, vale a pena obedecer a palavra do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje em dia tem muita gente que não obedece e está sacrificando, mas o sacrifício nunca é suficiente, porque a obediência é melhor. Seja obediente, seja fiel ao Senhor, faça aquilo que Deus mandou você fazer, cumpre aquilo que Deus você mandou cumprir, se guarda da maneira como Deus mandou você se guardar. Não tenha medo, não tenha vergonha de ser rotulado, de virar chacota para os outros, não tenha medo das pessoas não te compreenderem, não tem problema. Vocês acham que os egípcios entenderam? O que os israelitas estão fazendo? Passando sangue? Esse povo é doido. Passar sangue? Vão ficar lá dentro, não pode sair para fora. Vamos numa festinha, ou vamos num lugar, não. Eu tenho que ficar guardado. Você é louco, você é bobo. Vamos, é hoje, é agora, vamos lá. Eu estou na cobertura do sangue. Eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Eu não vou sair da cobertura do sangue do Cordeiro. Não deixa, olha, Deus deu até o dia que é para fazer. Não, hoje não, faz amanhã. Não vai na igreja hoje não, vai amanhã. Não vai fazer isso agora não, faz amanhã. É isso que o diabo faz. Vai não, não faz isso não. Amanhã você faz, depois você faz. Olha, não precisa fazer exatamente o que o Senhor está falando. Faz do seu jeito. Deus olha o coração. É assim que Deus fala? Nós estamos ouvindo isso, Isso vem do diabo. Nós estamos ouvindo muito isso, e quem está falando isso é o diabo. Faz do teu jeito, faz da tua maneira, faz do jeito que você quiser. Não precisa fazer do jeitinho que está aí não, mas que Deus está olhando só para o teu coração. Qualquer coisa que você fizer para Deus está bom. Essa é a voz do diabo, essa é a voz do inimigo, essa é a voz da serpente. Deus falou para não comer, olha, não é bem assim. Deus falou para não comer, não é bem assim, olha. Não dá ouvido para a voz do capeta, não fica ouvindo o que o diabo fica falando. Aí você vai dizer, misericórdia, pastor, eu sou um homem de Deus, eu só ando com gente de Deus. Quem falou para Jesus, Senhor, tem piedade de ti, Senhor. Nunca o Senhor vai morrer naquela cruz. Nunca vou permitir que o Senhor morra naquela cruz. Quem falou isso para Jesus? Quem falou, irmão? Foi Pedro. O que o Senhor está querendo dizer, pastor? Que tem muito crente que não vigia. E quando não vigia, abre a boca para falar a palavra do diabo. Jesus olhou para Pedro e repreendeu. Afasta de mim, Satanás. Porque Jesus sabia que aquela palavra vinha de Satanás, não vinha de Pedro. Pedro não vigiou. E porque Pedro não vigiou, o diabo usou a boca dele. Tem muito crente que não vigia, que o diabo usa a boca. Usa a boca de crente, usa a boca de crente. Crente que não vigia. Crente que não anda ali na obediência da palavra. E é sempre com essa coisinha de amor, de dó, de piedade. Tadinho. Tadinho dos teus filhos. Os bichinhos vão ficar aí tristes, que eles não vão participar da festa junina. É sempre assim, irmão. É sempre assim, irmão. Não, olha, eu também sou crente, eu também sou servo de Deus. Pode deixar. Vigia.
Crente que não tem compromisso com a palavra, crente que não vigia, abre a boca e fala coisa do capeta. Jesus olhou e falou: opa, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Não entendes as coisas de Deus. Tem muito crente que não entende, irmão. Crente carnal não entende as coisas do Espírito. Crente que não se aplica à palavra de Deus não vai entender as coisas do Espírito. Então a gente tem que vigiar, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis. E Jesus falou, aleluia, que o diabo, se possível for, enganaria até os escolhidos. Como é que a gente faz para não ser enganado? Aqui, ó. Tem que estar aqui, ó. E não pode atualizar isso aqui, não. E não pode modificar o que está escrito aqui. Não pode tirar texto daqui. Depois você abre a última página da tua Bíblia, lá em Apocalipse, o que Deus fala. Quem tirar aquilo que está escrito aqui, ó, é maldito. E vai vir sobre ele todas as maldições deste livro. E não pode acrescentar. Aquele que acrescentar, todas as pragas que estão aqui vai vir sobre ele também. Quem tirar vai ser tirado da sua parte da árvore da vida. E quem acrescentar vai receber maldição. Então tem aí aqueles que querem mudar. Você vai comprar sua Bíblia? Vigia. Hoje tem um monte de Bíblia. Bíblia de estudo, Bíblia para tudo quanto é vigia. Tem algumas que já estão com textos alterados, modificados. Já tem. Então vigia. Tem as teologias aí inclusivas, teologia queer, capeta puro. Então vigia, você vai comprar sua Bíblia? Compra Sociedade Bíblica do Brasil. Compra lá a versão corrigida, versão atualizada. Se for muito moderno, cuida. Se você não conhece, pergunta para o pastor. É a NVI, nova versão internacional, pode comprar, é boa. É a versão Almeida atualizada também. Eu não conheço ela a profundo, mas é uma atualização da atualizada. Então a gente tem que vigiar. King James, versão, tem no Brasil hoje, é boa. Mas cuidado com muitas coisas, que o diabo é sorrateiro. O diabo é sujo, ele vai sempre querer pegar por esse lado. Então, irmãos, fica debaixo do sangue. Fica na cobertura do sangue. Porque na cobertura do sangue não tem como dar errado, irmão. Não tem como dar errado. Na cobertura do sangue do Cordeiro, guardado na obediência, na fidelidade, não tem como dar errado. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, nesta manhã aos nossos corações. Meu Deus, temos que ficar debaixo do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro tem que estar na nossa vida. E só pode entrar na nossa vida aquilo que passa pelo sangue do Cordeiro. Aquilo que não passa pelo sangue do Cordeiro não é bem-vindo na nossa vida. A marca, o sinal tem que estar visível, tem que ser notório, tem que ser no exterior. Não adianta você querer viver como o mundo vive. Não, eu tenho que viver uma vida diferente. Eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Aonde os judeus passavam, eles sabiam que aquele povo era um povo diferente. Por isso que Mardoqueu ficou com ódio, quis acabar com os judeus. Porque ele dizia: há um povo aí no teu reino que não adora os teus deuses. Um povo no teu reino que não adora os homens. Só se curva diante de Deus. Nós temos que acabar com esse povo. É assim, irmão. Hoje em dia também o crente é assim. As pessoas vão olhar, não vão entender, não vão compreender. E muitos vão ficar com raiva. Tem um povo aí que não faz o que a gente faz. Um povo que não segue o que a gente quer. E não se submete àquilo que a gente quer. A gente está tentando mudar a mente desse povo, mas ele não muda. É um povo radical. Como é que eles falam? Fundamentalista. Somos nós mesmos, fundamentados na palavra de Deus.
fundamentados na verdade de Deus, imutável. Imutável, essa palavra não muda, não precisa ser atualizada, não precisa ser contemporaneizada, não, ela é fiel e verdadeira, ela é poderosa. Se guarda, meu irmão, debaixo do sangue do Cordeiro, aleluia. Se guarda, meu irmão, da corrupção que há no mundo. Se guarda, meu irmão, dos laços do diabo. Se aplica na palavra de Deus. Se alguém abrir a tua boca, pode até ser um crente que não vigia, você vai saber que ele não está falando no espírito, não. Ele pode estar falando como Pedro, está sendo usado pelo diabo. Aí você vai ter discernimento para ter essa maturidade para entender, opa, peraí, o irmão falou aquilo, mas não... O irmão falou sem a direção do Espírito Santo. Você não precisa brigar com ninguém, né? O irmão falou, mas não está, não. A palavra de Deus diz assim. Não, a palavra de Deus, fica com a palavra. Fica com a palavra. Paulo ensinou as suas igrejas assim. Nem que eu volte aqui e vos pregue outro evangelho além desse. Quer dizer, se eu voltar aqui e quiser mudar o que eu falei, seja maldito, seja anátema, não permitam. Porque esse fundamento que eu coloquei, ninguém pode mudar. Paulo falava isso. O fundamento, ninguém pode mudar. Esse fundamento é a palavra de Deus, ninguém pode mudar. Deus fala para os filhos de Israel, é estatuto perpétuo, é estatuto para sempre, não muda, não altera, não perde o valor, não fica ultrapassado, não fica velho, não fica no passado, eterno. Possamos receber esta palavra, Senhor, e não somente sermos ouvintes, mas praticantes dela, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos do Teu Espírito Santo, do discernimento do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos.